Volta à sua proposta, conselheira. Uma última proposta, que eu não poderia deixar de mencionar, professor, com toda a licença, é que no item 6.4 fala das ações inclusivas. Aí, como o senhor mencionou no processo anterior, fala núcleo de apoio às pessoas com necessidade específica na NAPNE de cada campus em parceria com o NUGED. O que se trata no GED, não tem especificando do que se trata no GED. E nem essa proposta de realocação, de repensar o NUGED. Então, isso é uma consideração que eu faço também. O objetivo, então, na sua proposta, é para que ele entre em diligência? Isso? Acabei de receber uma informação extraordinária aqui. Houve esse equívoco mesmo, teve um lugar que está dizendo que é a distância, apesar do projeto ter todo escrito no formato de ser presencial, e quando eu li eu também assumi que era presencial. E ele de fato é presencial. Então, assim, de várias discussões que a gente teve aqui, alguns pontos eu já até vou desconsiderar. E quero ver se o Conselho, como é que vai ser votado, se vai desejar voltar para melhorar esses pontos ou se a gente aprova, que a princípio o meu parecer seria favorável, mas o que o Conselho decidir está decidido. Mais alguma apreciação? Então nós temos o parecer do relator sendo favorável, certo? Para que, de acordo com as necessidades de fazer adequação às condições de que ele se enquadre na revisão para atendimento às necessidades do ensino à distância, ele possa ser contemplado, correto? E o segundo é a posição que ele entra em diligência para que ele atenda especificamente às necessidades pontuais relativo ao ensino à distância. Isso? Eu só queria perguntar, o curso é presencial e o seu parecer foi feito ele sendo presencial, é isso? Isso. Só para esclarecer, não é à distância. O curso é presencial e o parecer dele foi feito à luz do curso presencial. O erro está no título do processo que vem como à distância. Então descaracteriza a opção 2, certo? Então perdemos não, vamos avançar sobre o aspecto de que existe efetividade sobre a questão da discussão em relação ao curso presencial e como também já prevendo que esse curso ele venha à apresentação em atendimento ao ensino à distância, ele passa a ter, sim, um conjunto de critérios muito próximo, mas com a característica de atendimento ao ensino à distância e aí com toda uma necessidade de formatação à parte. Então, segundo o que o conselheiro falou, então cabe dentro da terminologia, ele é um projeto pedagógico de formação inicial e continuada de línguas brasileiras, sinais, Libras, intermediário na modalidade presencial. Correto? Ok. Então, dentro desses pontos, que as contribuições vieram dentro da caracterização para o ensino presencial, mais alguma manifestação? Em aprovação? Sim, daí retira a condição porque ele não é à distância, correto? Desculpa. Eu acho que a gente não pode aprovar um projeto no estado como está, porque ele está causando muita dúvida. A gente não sabe se o curso é presencial ou se o curso é à distância. Quando a gente pensa numa situação de pessoal docente, se o curso, eu estou vendo aqui, o curso é presencial, pessoal docente, tem a professora Ayla, Carlos Magno, que é de Coxim, Josimara, que é de Campo Grande, e o Michel, que é de Aquidauana. Como que vai ser presencial um curso com essa categoria? Com esses, nada, 4 docentes, cada um no campi. E com instituição parceira. Eu acho que esse conselho não pode aprovar um curso com tanto questionamento. A gente precisa pensar nas situações. Apesar dele já ter passado pelo COEP, a gente ainda precisa ter um olhar apurado.
Ok, conselheiro Sandro. Conselheiro, aí temos que ver, nós sugerimos, foi sugerida a exclusão do item 9. No item 9, abaixo da tabela, aí, como os professores dizem assim, a princípio, o quadro docente atende aos campos Equidade no Campo Grande e Coxim. No entanto, o capítulo 2 do regulamento do CENID destaca aqui, parágrafo 2, de acordo com as demandas da instituição, poderá haver contratação de professores para as aulas do CENID, conforme o artigo 14 do capítulo 5. Assim sendo, a oferta fica a critério de cada campus. Obviamente que nós não temos professor de Libras em todos os campi. É a especificidade de alguns campi. Então, por exemplo, como poderia ser viabilizada uma oferta de um curso FIC em Libras, em Corumbá, que não tem professor de Libras, né? Se fosse em parceria com a Secretaria de Educação, por exemplo, seria a contrapartida do parceiro professor. É possível se o parceiro tiver o professor, eu não tenho. Né? Não, aí se o parceiro, ou o demandante do curso, não tem condições de dar essa contrapartida, ele não vai ser ofertado. Ele nesse quesito, o fator da Constituição, conforme foi falado, o corpo docente, ele passa a ser um FIC aprovado institucionalmente, certo? Para ser aplicado dentro das necessidades que tem pontualmente cada um dos campi com o capital humano que ali está disponível, que ele possa fazer associado. Um dos exemplos, só vou abrir aqui uma informação sobre um trabalho que está sendo feito, onde o atendimento a determinadas atividades de Libras, elas, em função do atendimento numa sala de aula, eu posso ter um professor ministrando uma atividade qualquer, aonde essa ação de interpretação de Libras àquele estudante que precisa da ação, ele possa estar com o seu computador, com uma câmera virado para o professor, que está fazendo uma leitura, onde o intérprete de Libras está em qualquer outro local, né, e fazendo a interpretação para esse estudante que está conectado com a informação. Então eu vejo que o apoio da tecnologia educacional ele está cada vez mais presente no sentido, por mais que aqui nós estamos falando de uma ação específica sobre uma questão de ordem presencial de Libras, né, com o fator entendendo o conjunto replicado de informações na nossa interpretação inicial, dizendo de que ele tem aí a questão do ensino à distância, ele veio a impactar numa interpretação nossa que pudesse, inclusive, chegar ao que a conselheira acabou de citar, o fator da presença de professores intercampi, né, para a oferta dessa atividade. Mas alguma contribuição a mais dentro desse processo? Nós temos o parecer do conselheiro. Pois não, Isnael? Eu também concordo com a conselheira, que está bem confuso mesmo. E eu acho que uma sugestão seria 2 PPCs. Definir qual é o presencial, montar o PPC certinho, e qual é o à distância. Fazer eles de forma distinta, para não ter essa confusão. Porque do jeito que está, parece que tentaram fazer um para englobar os dois, só que está muito confuso. Aí a minha sugestão seria essa: entrar em diligência, definir qual vai ser esse, e aí depois montar o outro PPC presencial, para a gente também ter aprovação aqui no Conselho. Eu gostaria que voltasse ao início do processo, por gentileza, porque a confusão está na denominação que veio na pauta especificamente. Dentro do processo, da maneira que ele não está citando a condição de ensino à distância. Certo? Avance para que seja só percebido o conjunto da... Os despachos, inclusive do COEP, está à distância. Do COEP? Do COEP, despachou como curso à distância. Não é só no PPC, não. Não, ele tem aquele cabeçalho que nós identificamos que ele é a característica presencial. A estrutura dele todo está como presencial.
A princípio, o projeto está como presencial. Quando eu fiz a análise, foi sob a perspectiva de ser presencial. É que a informação que trouxe, inclusive a Secretaria, a meu conhecimento agora, é de que o projeto em EAD está entrando agora para submissão na próxima reunião do COEP. Ele não está sob a condição em trâmite, né? Ele nem... Parte do COEP está no processo, não vai ter. Está no processo. Está aqui na data de 11 de março. SWAP. Isso. É documento oficial. Aí está o equívoco. Aí está o equívoco que levou justamente essa terminologia a ser registrado a questão, ele em sendo a condição à distância do processo. Mas a pergunta dentro dessa questão, nós estamos aqui numa análise sobre a ótica do presencial, correto? Porém, com um problema de sanar administrativamente que ele teve um equívoco, um erro sobre a questão de ser inserido como modalidade à distância e não a modalidade presencial. Estão de acordo nesse entendimento? Então, baseado nesse entendimento, é que nós passamos a ter aquele conjunto agora de contribuições que foram feitas na base da leitura do senhor relator, que fez como a condição presencial, certo? Para que ele, na condição do senhor relator, para que ele seja aprovado. Correto, senhor relator? Eu acredito que eu vou até tirar meu relato, que como foi... Era a distância, não era a distância, eu acho que deve voltar o processo para ser verificado em detalhes. E aí voltar de forma realmente se é a distância, se não é. Porque se a gente teve essa confusão toda, pode ter havido também confusão em outras partes de quem escreveu o projeto também. Conselheiro Vinícius. Na verdade, na convocação do COEP, ele não consta como a distância, só que tem outros 2 cursos FIC e EAD na mesma pauta do COEP. Então, provavelmente, na hora das deliberações, houve um equívoco ali, né? Foi só na deliberação ali que ele apareceu. A primeira vez a distância foi na deliberação do COEP, só até lá não tinha tido essa nomenclatura à distância. E daí, de lá que veio para cá, com a nomenclatura à distância. Então, porque no dia que analisaram no COEP, tinha FIC, EAD, e daí só tinha esse que era só FIC. Uhum. Mas aí, na hora de fazer a deliberação, se pegou e entrou uma distância que não deveria ter entrado. O que eu não gostaria que impactasse uma questão que nós estamos aqui para um momento de início de período letivo, né, de uma programação que atende justamente a questão da nossa comunidade, né, em especial essa temática, onde nós estamos com o trabalho dos nossos campi avançando nesse processo. Não gostaria que fosse impactado o fator de um problema de ordem processual, administrativa, para o conflito nosso de discernimento a ponto de se perceber que toda a estrutura dele, ele tem pontos que se retrata, e foi nessa base que o senhor conselheiro nos trouxe, para que a gente possa realmente, nesse entendimento, perceber de que não se trata de educação à distância. E isso nós estávamos, inclusive, pego o seu parecer da conselheira Marcela sobre o aspecto que, entendendo que se efetivamente ele fosse à distância, sem diligência,
né? Mas, caso contrário, eu acredito que peço aos conselheiros prevalecer o entendimento das observações feitas no ato de correção, né, aqui apresentadas, mas para que efetivamente a gente possa dar continuidade ao processo de aprovação. Alguma consideração mais? Conselheira Marcela, mantém o retira? Retira? Senhor conselheiro, podemos assim conduzir? Então, dadas todas as considerações, coloco em aprovação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções? Aprovado. Agradeço. Avançamos para o último processo, onde 03945-2018-03, projeto pedagógico do curso técnico subsequente em administração, educação à distância. Relatoria, né, com a conselheira Jaquel. Na verdade, eu já estou com uns 3.000 tipos de medo agora. Aí eu falei para o Nilson aqui, abre aí para mim, pelo amor de Deus, que se eu deixar alguma coisa passar, vamos vendo agora, né? Na verdade, pelo que nós percebemos aqui, eu quero pedir desculpa até, que essa semana para mim foi bem conturbada, então eu tive que realmente passar bem rápido esse relato, tendo em vista a brevidade, né? Mas, assim, a princípio não há, então o histórico processo, ele tem a portaria 475 de 3 de abril de 2018, então quer dizer, já tem um ano que está em tramitação, né? Esse projeto, passou por todas as instâncias, passou por análise, né, do CODIR, e depois passou para apreciação do COEP também. O projeto pedagógico, o relatório de comissão são os objetos de análise, né, o relatório de comissão do trabalho de reestruturação, as legislações pertinentes também foram verificadas, sugestões de alterações, de verdade, para mim não há, mas eu gostaria aqui de deixar aberto para os nossos professores, que quiserem fazer alguma contribuição nesse sentido, mas o que me leva a crer que é a EAD, justamente a pessoa interessada é o Birajara Garcia. Então, eu acredito que a minha dúvida só foi sanada quando eu vi que realmente o interessado maior nesse projeto pedagógico, né? Então, a manifestação minha diante do exposto, manifesto favoravelmente a aprovação do projeto pedagógico do curso subsequente em administração, modalidade educação à distância. Ok. Agradeço. Em apreciação? Pois não, conselheiro. Vamos lá. São bem menos considerações, né? Coisas pequenas. Em relação à nomenclatura do curso, eu identifiquei o curso é chamado por 7 nomes diferentes, assim, ao longo do curso. Isso. Então, ele está curso na capa técnico subsequente à administração na modalidade à distância. Depois, na tabela lá da denominação do curso educação profissional técnica de nível médio subsequência em administração na modalidade de educação à distância e pequenas variações, mas eu não sei se seria o caso de solicitar que se uniformizasse a nomenclatura. Com certeza, né? E de acordo com o catálogo. Isso. Que aí eu tenho aqui as páginas onde ocorrem as diferenças, eu posso enviar para a relatora. Um adendo aqui, eu tinha observado, tanto é que eu vou fazer o relatório, mas as sugestões, na verdade, são só mesmo a questão da formatação, né, principalmente lá onde fala sobre a certificação, que quando eu vi aqui, eu me assustei até, falei, não, eu não vi isso, né, que está sequencial, a nomenclatura, de acordo, porque ele é modular, né, então, de acordo com a carga horária, se dá os nomes à certificação. Né? E aí tem que ver realmente essa questão da formatação, e eu vou colocar isso no meu relato, né, futuramente, quando entregar oficialmente ao COSUP, né? Mas assim, essa parte da formatação eu tinha visto mesmo, mas assim, não são alterações, são ajustes. Sim. Ok. Também são pequenas correções. Lá na matriz curricular, na página 21, dentro da caixinha, no segundo período, eu acho que estava num formato de hifenização, né? Depois ficou na mesma linha, ficou comportamento organizacional, ficou comportamento, hífen, dentro da mesma linha. Né? Seria... Okay. E na seção das bibliografias 6.3, a unidade curricular de gestão mercadológica. A ideia é 60 horas, 45 horas aulas. Está 60 horas, 450 horas aulas. Ficou o zero ali, erro de digitação, né? Ok.
No item 6.3 é a unidade curricular de gestão mercadológica. É uma tabelinha, né? E na tabela, o 6045 que aparece nas outras partes, lá aparece 60.450. Ok. Qual que é a página? É página 32 do PPC. Que se eu não conseguir abrir o processo como um todo, eu fiz o download só do PPC. Daí, né? Ele não abria o processo na sua íntegra. Como são correções, só pontua depois com a conselheira. Sim. Pois não, Isnael? Eu queria também fazer umas considerações. Eu também olhei o PPC. E pelo PPC seria a página 8. Seria também de formatação. Esse eu vou deixar. Eu mando para Jaquel. Aí de alteração seria referente também à página 9. Do PPC mesmo. Qual item? Seria relacionado a isso, os dados do IBGE. Atualização? Atualização. Ele está citando o dado 2006, 2010, então são muito antigos. Mas, porque a gente já tinha discutido sobre o dado do IBGE, não existe dado oficial ainda, então o último é de 2010. É que no site lá eu olhei e já tinha uns dados mais atualizados. Tá, ok. Ok, fica para... Só deixa apontado a atualização, se tiver mais recente algum dado, isso. Atualiza. No item 3.1 também do BPC, 3.1, página 14, item 3.1. 3.1 passou. 3.1. Item 3.1, pode subir. Que foi até uma dúvida minha, eu até questionei o professor Matheus, o Carlos, que eu achei a palavra lá que era ETEC. E aí eu não sei se realmente a gente tem esse curso ETEC. Aqui. Ali, ó. É a rede ETEC. A rede ETEC. Então a rede ETEC é uma das redes que justamente trabalhou o ensino à distância como um programa, certo? Então essa rede ETEC, ele forneceu material, ele forneceu toda uma condição para que pudesse ser utilizado. Inclusive, aqui no Instituto, devem estar lembrados, está no campus Campo Grande, né, os chamados caminhões ETEC. E isto, o material didático. Beleza. Também no item 4.1, da página 16, um pouquinho mais abaixo. Isso, a gente tem aí área de atuação. Área de administração, isso? Isso. Aí vai agora pro... Desculpe, eu não entendi o quê? Não, só pra gente fazer uma comparação. Localização? Isso. Ah, tá. E informações do perfil do estudante. Qual item? Seria o item... É um item após o... Fundamentação geral. É esse mesmo. É aí mesmo. Vou formar futuro profissional para. Qual que é a observação considerada? Não, é que a minuta que eu li foi depois da revisão, então estava diferente. Porque para mim parecia que eram as mesmas informações, na área de atuação e no perfil profissional. Mas então foi um equívoco. Tá ok. E aquela mesma sugestão da conselheira Marcela, no item 6.5, não sei se você já tinha sugerido a alteração, de também definir a nomenclatura do núcleo no GED. Também. Então lá também tem que... Era só essa, só, professor. Ok. Ajuste da nomenclatura, certo? Pois não, conselheira?
Jaquel, como sugestão também para verificação da bibliografia, que me parece que tem disciplinas que tem mais bibliografia básica e complementar e fazer uma unicidade. Tá, eu como tenho uma... Como que é o nome do negócio aqui, meu Deus do céu? Um projeto pedagógico anterior, né? Essa questão aí eu deixaria mais para os professores, porque eu realmente não tenho entendimento quanto a quantos de complementar e quanto, né? Então, eu fico numa situação complicada, até pela minha formação também, não é administração. Okay. Né? Então, eu fico numa situação... Já passou pelo COEP, né? Já foi aprovado essa unidade curricular pelo COEP, eu fico numa situação complicada em fazer essas alterações aí. Concordo. Mais alguma contribuição? Então, de acordo com as observações feitas e de acordo com a relatoria, colocam em aprovação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado. Concluindo, então, os nossos processos, passo ao item comunicação dos membros para inscrição, por gentileza. Alguém gostaria de se manifestar dentro das comunicações? Ok. Pois não, Ricardo? Sim. Era só sobre... desculpe, só fazendo as inscrições inicialmente. Ricardo, mais alguém? Pois não, Ricardo. Conselheira. Ok. Jaquel. Pois não, Ricardo. Desculpe, Gustavo. Só uma dúvida quanto ao período de consulta para as eleições de reitor e diretor-geral. Certo. Que eu observei aqui as datas que eu pedi. Vai ocorrer esse processo entre as férias de julho ali dos professores, e a questão é se isso vai impactar. Não, até pelos itens abordados inicialmente lá, são todos eles de ordem processual, que não deve impactar no período de atendimento, e se tiver qualquer questão ali, a gente faz um ajuste temporal para que não entre no período de férias, em função a próprios elementos de consulta e o que vem pela frente ali. Ok? Mais algum ponto? Pois não, conselheira? O microfone, por gentileza. Giovana. Eu e o Luiz, antes da reunião, a gente estava com muito problema em relação a acessar os processos. A gente não tem um cadastro ainda no SWAP e a gente quer saber com quem que a gente tira essa dúvida. A secretaria, nós inclusive estamos naquele processo da digitalização, a parte transformando todo um processo de acesso. Vamos estar corrigindo toda e qualquer dificuldade que eu teve, mas aqui com a secretaria Silvia. Tá ok? Obrigado. Jaquel? Sim. Giovana. Que eu tinha me esquecido. Quanto na verdade, é uma solicitação dos técnicos administrativos quanto ao regulamento de afastamento integral. Né, eles pediram para eu fazer esse manifesto aqui, quanto a quando vai ser apreciado, se já retomaram os estudos quanto à viabilidade do mesmo, tendo em vista que já está se iniciando o ano letivo para alguns, né, aí tem o Profept, tem o Porto, e a gente precisava ver a possibilidade da gente já publicar esse edital já nesse primeiro período do ano, né? Estamos trabalhando para isso e até para informar conselheiros e demais conselheiros e a toda a comunidade do nosso IFMS, os registros que promover um pouco de dificuldade para a gente avançar são os 2 concursos públicos que nós estamos, realizado, né, que é a parte dos próprios técnicos administrativos, né, e agora dia 31 nós realizamos as provas do concurso docente. Então, isso
está num peso muito grande institucionalmente, principalmente na DIGEP, mas isso está na pauta sim, está avançando e nós queremos avançar ainda nesse semestre. Um segundo questionamento, eu não sei, eu tive a oportunidade de apreciar, por estar participando de 2 comissões, tanto do PAT Extensão e PAT Pesquisa, junto ao campus, como membro técnico-administrativo, e eu percebi algumas situações, e eu gostaria de deixar também essa pergunta aqui, eu acho que mais em instância de gestão de pessoas, né? Quando um professor se afasta integralmente para uma pós-graduação, estrito sensu, ele é contratado 40 horas. Na diretriz, quando se contrata um professor docente substituto, é para substituí-lo no ensino, é isso? E por que se contrata, então, um docente substituto 40 horas para dar 8 horas semanais e o restante dessa carga horária ela é diluída entre PAT Extensão, PAT Pesquisa, sendo que a contratação desse indivíduo é em 2 anos. De 2 anos, né? Até 2 anos. Sendo que na diretriz está dizendo que ele tem um prazo de 2 anos para publicação, apresentação desse trabalho. No caso de um substituto, eu não sei, eu fiquei perdida, porque a gente não teria como exigir desse indivíduo que fica 1 ano, que dá 8 horas aulas, né, no campus, no ensino, como que a gente exigiria dele essa parte pesquisa, essa parte extensão, se ele vai trabalhar comigo 1 ano, vamos dizer. É só uma que me deixou muito aflita isso. Né? Não tem nem dúvida de que ele gera uma determinada insegurança, porém ele tem sim um compromisso de ser o professor do Instituto Federal, ensino, pesquisa e extensão, como as ações que possam ser pertinentes a um PAT assim direcionado. É óbvio que alinhado temporalmente ao seu contrato. Se esse contrato vir a ser renovado, ele não pode ser um elemento que você vincule, né, uma ação como não é de ensino, de pesquisa ou de extensão, que seja além contratual. Né? E aí, como também a maior parte dos nossos editais, eles têm um fator colocado como temporalidade, mas não existe impedimento técnico dele fazer, principalmente dada a determinada competência que ele assim apresente. Não, é só uma questão de sugestão, porque eu fiquei um pouco aflita com isso, tendo em vista que se a gente contratasse um professor PSS 20 horas para substituir um professor que daria 8 horas aulas por semana, isso questão até de onerar, eu acho que nem o nome é onerar, né? Mas em prejuízo à instituição, porque a gente está pagando o professor 40 horas. Né? Eu entendo assim, né? Não, mas ele tem um compromisso integral de cumprimento das suas obrigações de acordo com o seu relatório, inclusive. Eu não gostaria de ser aprofundar o assunto, mas assim, até mesmo as pesquisas, né? Porque a gente está avaliando e eu tô me sentindo extremamente mexida com isso, né? Porque as pesquisas, muitas vezes, a gente não consegue ver o que isso vai trazer em 1 ano para a instituição. Então, mas assim, eu só fiz uma pergunta a respeito de gestão de pessoas. É possível contratação de 20 horas ou quando sai um professor 40 horas e ele tem que ser substituído com um PSS 40 horas, necessariamente? A princípio, legalmente sim, falando? A princípio você tem o regime a partir de carga igual. Okay. E aí é de cada processo que possa ser justificado para que ele entre em menor carga horária dentro da condição. É só uma pergunta, tendo em vista a minha preocupação enquanto também como cidadã. Sim. Só. Obrigada. Senhor conselheiro? Bom, eu vou falar aqui como representante da categoria dos docentes, né? Docente que sou aqui, BTT. Existem algumas particularidades, conselheira. Dou um exemplo. Se eu tenho um docente da área específica, por exemplo, um docente da informática ou da metalurgia, no caso do meu campus, né? Quando o professor sai para capacitação, ele deixa orientações de TCC, orientações de estágio, certo? Ações que nós temos conjuntos com outros parceiros que ele desenvolvia,
Tá? E aí temos essas coisas todas, né? Atividades de extensão, atividades de pesquisa. Na prática, e acredito que isso aconteça também nos outros campi, né? O professor que vem, né? O meu professor vai embora hoje porque ele só sai quando chega o substituto, né? Geralmente isso acontece durante o semestre. O titular vai para o afastamento, o substituto vem e pega tudo que o outro professor estava fazendo, tá? Porque assim, eu não tenho, se sai um professor da área específica, eu não tenho como colocar um professor do núcleo comum, por exemplo, para orientar um estágio. Tá? Certo? E se é um professor da base nacional comum, né, ele tem uma pesquisa na área de biologia. Certo? Ele sai, é o único professor de biologia que eu tenho, vem um substituto de biologia, o professor de biologia vai assumir a pesquisa que tem na área da biologia. É a área de formação dele. Isso quando envolve os alunos do Instituto Federal, é isso? Então, o professor titular, mas não é esse nome que usa, né? Efetivo, é o concursado que sai para que o substituto assuma. Então, ele assume uma pesquisa que é desenvolvida pelos alunos deste professor. E não, ele entra com uma pesquisa dele, de um pós-doutorado dele, de um doutorado dele lá fora, para que ele venha e faça, mas ele nem envolve alunos. É isso? A minha pergunta é essa. Ele traz uma pesquisa dele, ele submete a um PAT de uma pesquisa que ele não envolve aluno. E não é a pesquisa do que saiu. Não é a continuidade do trabalho que saiu. Mas é só uma pergunta. Não, aí nós vamos entrar em caso a caso, que precisa ser avaliado justamente pela coordenação de curso e diretoria específica. Tá? Para complementar aqui o professor Naka, daí fechando com o Gustavo. Vamos lá. Só para complementar, né, recentemente nós tivemos uma reunião com os COPEIs, né, que são os coordenadores de pesquisa dos campos. E nós estamos fazendo um levantamento, né, de casos de atipicidade de parte de pesquisa. Tá? Então nós vamos fazer um tratamento igual ao que acontece com grupos de pesquisa CNPq. O que é uma atipicidade? O que foge, né, do comum, que é estranho? Que ele vai receber um tratamento de avaliação diferenciado, né, para um parecer posterior. Então nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com os COPEIs nesse sentido, né? De levantar esses casos de atipicidade que talvez possam se encaixar nisso daqui, ok? Ok. Conselheiro Gustavo? Uma dúvida que inclusive vou tratar com a secretaria depois, mas eu não sei se o professor Naka poderia me solucionar, que é em relação aos critérios para você nomear os suplentes, né, dos titulares de cada categoria aqui do Conselho. Porque assim, o Rodrigo, ele agora arrumou um emprego integral, né? E já na época da faculdade ele tinha horários preenchidos durante a tarde. Então, em quase todas as ocasiões em que eu precisei ser substituído, ele não pôde. Aí eu tive que realocar meus compromissos para vir, né? Em algumas ocasiões, inclusive, não foi possível. Será que a gente não poderia incluir como critério, já que a maioria das reuniões são na parte da tarde, a pessoa ter esse período livre? Inclusive, é algo que a gente vai solicitar que seja nomeado alguém no lugar dele, já conversei com ele, para que... Faz essa sugestão, conselheiro, de maneira escrita, submete, para que a gente possa realmente analisar e perceber se dá para atender dentro dessa necessidade sua. A documentação, vejo tudo com a secretaria junto aqui, ok? Beleza. Agradeço. Eu gostaria de caminhar para o encerramento. Pois não, conselheiro? Desculpa, eu queria só fazer uma solicitação, que aquele cronograma de 90 dias fosse disponibilizado para nós. Sim, com certeza. Tá bom? Obrigado. Ok. Colocando ao registro da última reunião nossa, onde nós tivemos aqui a fala do conselheiro Ronei, onde, referente à Embrapa, um convite ao Instituto Federal para que a gente tivesse, junto à Dinapec, quanto à apresentação dos trabalhos no início do ano, isso em meados de fevereiro, dia 21, se não me engano, 20 a 22 de fevereiro, e nós tivemos a grata satisfação de podermos estar presente com os trabalhos de campus aí na nossa representação lá do professor Naka. Então, gostaria de fazer o agradecimento, porque internamente todos aqueles que lá estiveram
estão extremamente destacando todo um trabalho interinstitucional e vendo efetivamente o que a nossa Embrapa Gado e Corte propiciou, né? E pode ter certeza que anualmente nós estaremos lá. Ok. Também em nome da Embrapa Gado de Corte, gostaríamos muito de agradecer ao Instituto Técnico Federal de Mato Grosso do Sul por terem aceito o nosso convite. Foram 3 dias bastante produtivos ali. Eu encontrei o professor Naka lá, conversamos também brevemente, né? E visitei o estande do Instituto. Não encontrei nenhum dos conselheiros no momento em que estive lá, mas tive a oportunidade de conversar com alguns técnicos que estavam lá. A participação de vocês foi muito bem-vinda, abrilhantou o nosso evento e nós esperamos realmente continuar contando com esta participação e que nós possamos ampliá-la, né, e intensificar, por meio de outras iniciativas, esta participação de vocês nesse nosso evento, que passou a ser, a partir desse ano, bianual. E gostaria de aproveitar esta fala para mencionar e parabenizar-lhes. Ontem eu estava acessando alguns sites de notícias na área de tecnologia e vi ontem a nota da participação de vocês na FEBRASE. Parabéns, nos enche de muita satisfação e orgulho saber que o IFMS está se destacando no cenário nacional e é muito bom. Li a matéria toda, vi a participação, depoimento de alguns alunos que ali estavam. 14 trabalhos em 12 categorias. Parabéns para vocês e esse é o caminho. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, conselheiro Ronei. E nesse ato, declaro encerrada, então, a 31ª reunião ordinária do COSUP. Uma boa tarde a todos e até breve. Agora, encerrado, eu só gostaria, por uma questão... Alô? Por uma questão... Não acabou o som, né? Terminou. Nós temos um trabalho que é o relatório de gestão, certo? Nós tivemos uma mudança no processo de entrega, solicitamos junto ao TCU, e isso foi um pedido não só do IFMS, foi nacional, da rede federal, onde nós temos até o final de abril para a entrega, em função da mudança da metodologia. O modelo de apresentar o relatório de gestão, ele está exigindo muito de todo um conjunto interno, e a gente quer melhor cumprir a tarefa. Então, dessa forma, nós estaremos fazendo uma convocação extraordinária para a aprovação do relatório de gestão. E o convite, a convocação estará sendo encaminhada para o dia 25 de abril. Então, gostaria já de antemão pedir aos conselheiros a reserva dessa data para o mesmo horário das 14 horas, dia 25 de abril. Chegará na sequência o convite presencial. Nós temos com o objetivo de que ela seja presencial em função do tema. Obrigado.